Olá! Neste vídeo eu explicarei como funciona um sistema de GPS de uma forma bastante simplificada. Nosso foco aqui não é falar com cientistas ou acadêmicos, e sim com o usuário comum de GPS. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos. No segundo vídeo dessa série, iremos explicar por que existe um erro no sistema de GPS, ou seja, por que ele não mostra a minha posição de forma exata, com uma precisão de 1 centímetro, por exemplo. Apenas como referência, o sistema de GPS que nós usamos em nossos carros e celulares tem uma precisão que varia em torno de 4 metros. No terceiro vídeo dessa série, nós vamos citar como fazemos para corrigir, ou seja, melhorar essa precisão. Não vamos abordar todos os métodos existentes, mas vamos basear basicamente nas duas principais formas disponíveis para nós brasileiros. A correção através de uma base de referência, que também é conhecida como sistema RTK, ou a correção via satélite. Não deixe de visitar nossa página na internet, onde temos outros vídeos com assuntos de grande interesse para quem trabalha com sistema de GPS de precisão, como por exemplo a cintilação, que tira o sono de diversos agricultores. Então vamos ao assunto dessa aula, como funciona o GPS. Quando eu pergunto para alguém que conhece um pouco sobre o sistema de GPS como ele funciona, a primeira resposta é por triangulação. Eu sei que a ideia por trás dessa resposta está correta, porém, a aplicação dessa palavra está errada. Na verdade, o sistema de GPS funciona por trilateração. Apesar do nome complicado, a trilateração é bastante simples e eu vou explicar aqui como ela funciona. Diferente da triangulação, que é a medição baseada em ângulos, a trilateração é a medição baseada em distâncias. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Imagine que você está perdido no meio de diversos prédios e precisa passar a sua posição para alguém que está no telefone, por exemplo. Nesse nosso exemplo, não existem ruas com nomes, apenas os prédios como referência. Dentre os prédios, 3 se destacam por suas cores. Um é azul, outro é vermelho e outro é verde. Vamos focar apenas nesses 3 prédios que se destacam. Olhando para o prédio vermelho, você consegue estimar que você está entre 6 e 7 metros de distância dele. Olhando para o prédio verde, a estimativa é que você está entre 9 e 10 metros de distância. E por fim, olhando para o prédio azul, a estimativa é que você está entre 10 e 11 metros de distância. Então, a pessoa que está ao telefone toma nota dessas medidas e com isso ela começa a imaginar o seguinte. Então ela sabe que você está entre 10 e 11 metros do prédio azul, do ponto azul, né? E isso gera para a gente aqui uma circunferência. Então ele sabe que você está em qualquer ponto dentro dessa área cinza. Da mesma forma, ele sabe que você está entre 6 e 7 metros do prédio vermelho. E isso também gera uma circunferência. Agora ele já sabe que você está em qualquer lugar dentro da circunferência azul e dentro da circunferência vermelha. Ou seja, você está em qualquer ponto dentro dessa área cinza. Apenas com essas informações ele ainda não consegue determinar a sua posição. Ele vai precisar fazer a mesma coisa com mais um ponto de referência, no caso aqui, o ponto de referência verde. Traçando a circunferência, com base nas informações dos 3 pontos, a área que coincide com as 3 circunferências já é bem menor, possibilitando assim determinar com uma certa precisão a sua localização. Vamos então voltar para o nosso modelo. Agora, a pessoa ao telefone, com base nas informações de distâncias que você passou, ele já consegue determinar a sua localização em meio aos prédios da cidade onde as ruas não têm nome. Mas o que isso tem a ver com o sistema de GPS? Em um sistema de GPS, os pontos de referência são os satélites que estão em órbita ao redor da Terra. E a pessoa ao telefone, que vai calcular a posição, é o receptor de GPS. Então, o receptor de GPS calcula a distância que ele está dos satélites e, com base nessas informações, ele calcula a sua posição por trilateração. É simples, né? Agora eu faço uma pergunta. Como que o receptor de GPS sabe qual a distância que ele está de cada um dos satélites? É mais simples do que muita gente imagina. Vamos ver um exemplo. Imagine um trator
trabalhando no campo com um sistema de GPS. Sobre esse trator existem diversos satélites em órbita ao redor da Terra. Abrindo um parênteses, eu gostaria de explicar por que eu uso GPS entre aspas. Na verdade, GPS é o nome do sistema de posicionamento por satélites americano. Esse sistema americano possui hoje uns 32 satélites em órbita. Além do sistema americano, já é bastante utilizado o sistema russo, chamado GLONASS, que é composto por aproximadamente 24 satélites, e outros sistemas que já estão em operação, com pouco menos de satélite, como por exemplo o sistema europeu chamado Galileu, o sistema chinês chamado Beidou e o sistema japonês chamado QZSS. A maioria dos receptores de hoje trabalham com mais do que uma constelação. Portanto, o correto não é falar eu vou comprar um GPS, pois quando eu falo isso eu estou limitando apenas um sistema de satélite, o sistema de satélite americano. O correto seria falar eu vou comprar um GNSS, que é a sigla em inglês para o Sistema de Navegação Global por Satélite. Mas não é a minha intenção aqui mudar o linguajar popular. Apenas lembre-se que quando eu estiver falando GPS, entre aspas, estou me referindo a GNSS. Voltando ao nosso exemplo, dentro de cada um desses satélites existe um relógio extremamente preciso. Eu já ouvi dizer que esse relógio, que é um relógio atômico, ele pode variar 1 segundo a cada 100 mil anos. A informação desse relógio é enviada via rádio em direção à Terra e todos os receptores de GPS que estão com visada para esse satélite recebem essa informação. Até aí tudo bem, mas ainda não está claro como o receptor de GPS calcula a distância que ele está do satélite. Para ficar mais claro, vamos pensar em algo mais comum com o nosso dia a dia e depois voltamos para esse exemplo do trator. Vamos pensar em um carro que vai percorrer uma distância entre o ponto A e o ponto B. E eu sei que esse carro está andando a 100 km por hora e que ele demorou 2 horas para fazer esse percurso. Qual a distância que ele percorreu? Muitos vão fazer essa conta de cabeça. 2 horas andando a 100 km por hora, ele vai percorrer 200 km. Mas vamos lembrar das aulas de física, onde aprendemos que distância é igual a velocidade vezes o tempo. Substituindo os valores que nós temos que distância é igual a 100 km por hora vezes 2 horas. Ou seja, a distância percorrida foi de 200 km. Como nós já vimos, a informação do horário sai do satélite e percorre uma distância até o receptor, que nesse exemplo está instalado em um trator. Eu sei que essa informação viaja na velocidade da luz, ou seja, 300 mil km por segundo. Comparando a informação de horário recebida com o horário interno do receptor de GPS, é possível determinar quanto tempo essa informação viajou até chegar no receptor. Vamos considerar que o tempo dessa viagem foi de aproximadamente 0,6 segundos. Com esses dados, o receptor já tem informação suficiente para calcular a sua distância do satélite. Vamos aplicar aquela forma que nós vimos. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Então, multiplicaremos 300 mil km por segundo vezes 0,6 segundos. Então, concluímos que a distância é igual a 18 mil quilômetros. Esse mesmo cálculo é feito em cada um dos satélites disponíveis sobre o receptor naquele momento. Quanto maior o número de satélites, maior a precisão. Então, com as informações das distâncias de cada um dos satélites, por trilateração, o posicionamento é calculado. Para terminar essa explicação, eu gostaria de acrescentar que esse nosso exemplo foi calculado a posição pensando em 2 dimensões, em 2D. Mas no mundo real, o receptor de GPS faz todos os cálculos considerando o mundo tridimensional. Então, a distância de cada um dos satélites forma, na verdade, uma esfera e não um círculo. Resumindo o que nós aprendemos aqui, GPS é a constelação de satélites americana. Também estão disponíveis os satélites russos, GLONASS, os chineses, chamados Beidou, os japoneses, chamados QZSS, e quando nós nos referimos a um sistema de posicionamento global via satélite, o nome correto seria GNSS. Os satélites enviam o horário via rádio para os receptores que calculam a distância que eles estão com base no tempo que leva a viagem dessa informação.
entre o satélite e o receptor. Com as informações dos posicionamentos dos satélites e das distâncias que eles estão do receptor, a posição é calculada usando a trilateração. Quanto mais satélites disponíveis, mais preciso será o cálculo do posicionamento. Nesse vídeo explicamos então como funciona um sistema de GPS em um mundo perfeito, sem interferências. No segundo vídeo dessa série vamos falar sobre as interferências que existem no mundo real e como que elas afetam no cálculo do posicionamento. Será possível entender por que o GPS que você usa no seu carro tem um erro de aproximadamente 4 metros ou às vezes até mais. No terceiro e último vídeo dessa série, vamos mostrar como fazemos para corrigir esses erros, melhorando a precisão para menos de 4 centímetros. Obrigado por assistir esta videoaula, esperamos que tenha sido proveitosa. Não deixe de visitar o nosso site, onde você poderá encontrar mais informações úteis sobre o sistema de navegação via satélite. Até a próxima!